Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Minha esposa e eu temos a tradição de tirar férias anuais para destinos diferentes. É a nossa maneira de dar uma pausa na rotina e passar um tempo de qualidade juntos. Este ano, havíamos alugado uma cabana na Serra Catarinense. O lugar era remoto e foi anunciado online como tranquilo e pacífico, longe de qualquer agitação. Como passamos a maior parte de nossas vidas em cidades lotadas, isso soou perfeito. Quando chegamos a Urubici, a cidade mais próxima, fomos a um mercado para comprar mantimentos. Em seguida, pegamos um táxi para a cabana. Não alugamos um carro porque ficaríamos apenas 3 dias. A ideia era ficar isolados na natureza. Se precisássemos de algo, poderíamos pedir um Uber. A viagem de táxi da cidade até a cabana durou pouco mais de 1 hora. A estrada serpenteava entre enormes montanhas e paisagens cobertas de pinheiros. Era deslumbrante e nos deixou ainda mais animados com a estadia. Chegamos por volta das 19 horas. A cabana estava completamente isolada no meio da floresta. A entrada não passava de algumas marcas de pneus na terra. Pagamos o motorista, levamos nossas coisas para dentro e exploramos o lugar. Era pequena. O andar principal tinha a cozinha e a sala de estar, com uma escada que levava ao mezanino onde ficava a cama. O espaço em cima era tão baixo que era preciso rastejar para chegar à cama, como aquelas das casas minúsculas. Desempacotamos as compras, preparamos um jantar rápido. Estávamos cansados da viagem. Abrimos uma garrafa de vinho, acendemos a lareira e conversamos sobre nossa expectativa para os próximos dias. Por volta das 23 horas, no meio da conversa, ouvimos um barulho lá fora. Alguém caminhava na grama, muito perto da cabana, e os passos eram altos. Minha esposa ficou nervosa. Tentei acalmá-la, me levantei e olhei pela janela. Foi quando percebi a escuridão absoluta lá fora. Só se via o vulto das árvores contra o céu negro. Disse a ela que não via ninguém. Fui até a porta da frente, abri e acendi as luzes externas. A luz iluminou uma pequena parte da entrada, mas não havia ninguém. A floresta estava calma e silenciosa. Se alguém ainda estivesse por perto, eu certamente ouviria. Voltei para dentro e perguntei à minha esposa se ela ainda ouvia os passos. Ela disse que o som não havia sumido gradualmente, mas parado de repente em algum lugar atrás da cabana. Minha coragem começou a falhar. Pedi que ela subisse para o mezanino e ficasse quieta, enquanto eu tentava descobrir o que era. Andei pela casa, verifiquei todas as janelas novamente e não vi nada. Estava me preparando para sair outra vez quando um baque repentino sacudiu a cabana. Olhei para minha esposa que estava encarando o teto. Alguém estava no telhado. Fiquei paralisado. Liguei para a polícia imediatamente, dando instruções detalhadas de como chegar àquele local remoto. Durante a longa espera de quase 1 hora, ocasionalmente ouvíamos passos caminhando sobre nossas cabeças. Cerca de 45 minutos depois, ouvimos o peso das botas batendo no chão e depois se afastando calmamente. Olhei pela janela mais uma vez e vi o vulto de alguém desaparecendo na floresta. A polícia florestal veio, coletou nosso relato e nos deu uma carona até a cidade, onde passamos o resto das férias. O que aquela pessoa estava fazendo a quilômetros de distância da civilização, no meio da floresta, é assustador. Eles provavelmente estavam esperando que fôssemos para a cama ou que saíssemos. Somos gratos por termos saído de lá antes que algo pior acontecesse. Eu moro na mesma casa, um sobrado em um bairro tranquilo de Curitiba, há 8 anos. Era uma casa grande para uma família, o que era perfeito quando eu tinha colegas de quarto. Quando todos se mudaram, acabei ficando sozinho com todo aquele espaço. Tecnicamente, é uma casa de 4 quartos, mas eu só uso 2, meu quarto principal e uma sala de jogos. Os outros 2 quartos ficam no final do corredor superior. Um tem algumas caixas de armazenamento e o outro está completamente vazio. Certo dia, saí do trabalho às 21 horas, peguei um lanche na Bob's no caminho para casa e fui direto para a sala de jogos. Como estava de folga no dia seguinte, a ideia era jogar a noite toda.
Coloquei meus fones de ouvido e carreguei o Call of Duty. Antes de começar a jogar, achei ter ouvido algo que soou como uma batida na porta da frente. Tirei o fone e escutei, mas não ouvi mais nada. Imaginei que, se fosse alguém, teriam batido novamente. Voltei ao meu jogo. Umas 2 horas se passaram e então ouvi o som de novo. Parecia uma batida ou uma porta fechando. Com os fones e a porta do quarto fechada, o som estava muito abafado para ter certeza. Levantei-me, abri a porta e olhei pelo corredor, esperando o barulho se repetir. Depois de 1 minuto, desci as escadas e olhei pela porta da frente. Não havia ninguém lá fora. E tudo parecia normal. Mesmo assim, certifiquei-me de trancar a porta antes de voltar para cima. Desta vez, deixei a porta do quarto aberta para poder ouvir melhor. Coloquei meus fones de ouvido e continuei jogando. Joguei uma partida inteira, que durou uns 20 minutos. Quando o jogo terminou, recostei-me na cadeira e, nesse exato momento, uma figura passou correndo pela porta aberta, bem no limite da minha visão periférica. Imediatamente joguei meus fones de ouvido e pulei da cadeira, horrorizado. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer, apenas encarando a porta. Só consegui me mover vários minutos depois. Olhei pelo corredor e, eventualmente, revirei toda a casa. Não havia ninguém, exceto que a porta da frente estava destrancada novamente. Quando a polícia chegou e investigou, descobriram que a pessoa estava escondida e muito provavelmente morando no quarto vazio. Eu não entrava lá há semanas, talvez meses. Todo aquele tempo eles poderiam estar do outro lado da parede e eu não fazia ideia. É assustador pensar nisso, especialmente no que poderia ter acontecido se eu tivesse confrontado a pessoa. Não há como saber o que ele teria feito. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava como motorista de Uber. Ainda não sabia o que queria fazer da vida, então não tinha começado a faculdade. Estava dirigindo para pagar as contas enquanto me decidia. Nessa noite, meu turno era das 19 horas às 3 da manhã. Por volta das 23 horas, peguei uma senhora em um bar e a levei para casa em uma viagem de 35 minutos. Ela morava nos limites de Porto Alegre, em uma área mais isolada e tranquila. Logo depois, recebi outro chamado a uns 10 minutos dali. Eu estava relutante em aceitar porque o destino era ainda mais afastado da cidade, mas acabei aceitando, esperando que a próxima corrida fosse no sentido centro. O caminho até o local de embarque era através de estradas rurais, cercadas por campos de plantação. Havia pouquíssimos outros carros. Seguindo o GPS, virei em uma estrada de terra estreita que cortava um campo de soja. No final, no topo de uma pequena colina, havia uma casa de fazenda. Era o local. Parei e estacionei na área de terra batida, em frente à casa. As luzes estavam todas apagadas e não havia ninguém à vista. Após alguns segundos, bati levemente na buzina para avisar da minha chegada. Abaixei a janela e o único som era o do vento balançando as plantações, que era surpreendentemente alto. Foi então que uma batida súbita na porta do passageiro me fez pular. Eu não tinha olhado pela estrada de onde vim, presumindo que o passageiro viria da casa. O homem inclinou a cabeça pela janela aberta e me encarou. Foi um momento estranho. Ele mantinha uma expressão séria e não dizia nada. Eu perguntei se havia sido ele quem pediu o Uber. Seus olhos se moveram para o banco de trás, vasculhando o interior do carro, antes de ele assentir com a cabeça e me encarar novamente. "Pode me ajudar a levar uma coisa no carro?" perguntou. Eu estava trabalhando, então minha resposta reativa foi: "Claro." Imaginei que fosse alguma bagagem. Me arrependi quase instantaneamente. Ele começou a caminhar em direção à casa e eu o segui, mantendo certa distância. Quando ele chegou à varanda, abriu a porta e entrou rapidamente, sem olhar para trás. Quando eu cheguei à varanda, a porta estava escancarada, revelando um corredor vazio e escuro. O homem havia sumido. Não dava para ouvir seus passos. Parado ali,
uma sensação estranha tomou conta de mim. Senhor! Gritei. A casa permaneceu em silêncio. Não houve nenhum movimento de dentro. Olhar para dentro da porta era como encarar um vazio escuro e silencioso. Não havia chance de eu entrar lá. Virei-me, corri de volta para o meu carro e dirigi o mais rápido possível de volta para a estrada principal, cancelando a corrida no aplicativo. Meu maior arrependimento daquela noite foi não ter contado a ninguém. Pensei que, como nada aconteceu, não tinha motivo para notificar a polícia. Mas, cada vez que penso nisso, me parece menos provável que não fosse algo horrível. Procurei informações sobre a casa um mês depois, e tudo o que descobri foi que ela havia sido vendida pela última vez na década de 1960. O homem que vi, quase definitivamente não era o dono. Ele provavelmente nem morava lá. O que estava me esperando dentro daquela casa é algo que nunca saberei. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!